Bom, João Verde, muito obrigado pelos 4 anos aí de briga e luta. Foi muito boa a tua gestão, parabéns. E ao Ronaldo, que eu já conheço, já participou comigo na nossa gestão, também desejo um caminho luminoso aí para a gente continuar nessa briga nossa. Obrigado, presidente. Vamos lá. Tem uma questão que eu acho que, com relação às árvores, que é uma coisa bastante estranha e acontece constantemente na cidade, que são as podas criminosas que a CPFL faz nas árvores. São, inclusive, podas que, inclusive, desestabilizam as árvores, e qualquer ventania pode derrubar. Como é que eles conseguem essa autorização? Alguém pode me dizer isso? Eu gostaria de saber. Porque eles fazem em qualquer momento, a gente sempre vê caminhões rodando da CPFL, fazendo essas podas nas árvores. Que é outra questão que a gente tem que avaliar também. Fábio, se permite, eu sei, há muitos anos eu conheci um agrônomo, que inclusive trabalhou muito tempo na parte de agricultura, banco, financiamento agrícola, e depois ele foi trabalhar na CPFL como agrônomo responsável por poda de árvore. E ele não entendia nada, porque a vida profissional dele foi sempre trabalhando com documentação de banco. E ele falou que tinha um acordo com a prefeitura, eles têm um certo passe livre para fazer as podas das árvores, desde que eles tenham um agrônomo responsável para fazer a poda, né? Tem um canetinha lá. Isso, eu falei, puxa vida, que legal, né? Basta ter um incompetente com CREA e não conhece nada a respeito de arborização urbana, e eles tinham passe livre para fazer as podas. Não sei se é ainda assim, mas acredito que sim. Essa também é uma outra questão, que a gente tem uma cidade toda, a maioria da cidade é toda feita com cabos aéreos. É uma outra coisa que a gente também tem que ter uma preocupação muito grande quando a gente planta inclusive uma árvore, né, nesse sentido. Mas era exatamente isso, só essa observação. Perfeito, para ser considerado. E eu acho que o Robson, né? Robson, com a palavra. Isso, boa noite a todos. Então, eu também agradeço pelo período que você teve à frente aí do CMDU, Ronaldo, ex-vizinho. Ainda vizinhos. A gente não se encontra tanto. Um prazer ter como novo presidente do Conselho. Tá? E, na verdade, eu gostaria de só fazer uma consideração breve, tá? Nada demais. Porque eu estava lendo o projeto, a lei que esse projeto de lei complementar quer alterar, e eu achei uma lei que ela, de certa forma, já foi abordada por vocês, uma lei confusa, a lei original, essa lei 11.455, só para você saber qual é a lei, porque ele não estabelece competências, tá? Quem vai fiscalizar o quê, quem tem que fazer o quê, os prazos para fazer algumas coisas. Tem aqui uma série de situações de penalidades que estão aqui previstas, mas quem vai aplicar? Tá? Quem é o responsável? Tem problema de calçada? Aciona a Secretaria de Urbanismo, a SEBURB. Mas é árvore, tem problema, vai acionar o verde, aciona o DPJ. Então, tem uma série de superposições de ações que não estão bem previstas, e até, inclusive, ela menciona algumas coisas, o que vai se fazer com os resíduos dessas ações, e até ele chama para poder ler uma lei 16.024, que é proibição de queimadas no município. E eu acredito que talvez seja a hora de solicitar, não uma mera alteração ou emendas a essa lei que está aí, 11.045, e sim uma revisão geral dela, 11.455, isso é uma revisão geral dela, porque
começa a se fazer uma coxa de retalho e não se resolve as competências. Tá? Falou que se vai ter que chamar para parques de jardins, não está escrito. Aí tem a questão que vai preso porque roçou um terreno que estava com matos grandes. Crime ambiental, chama a Secretaria do Verde. Né? Mas acontece que danificou a calçada, chama a Seclor. Então, por melhor que seja a intenção do novo vereador que propôs esse projeto de lei complementar, eu acredito que a lei como um todo deva ser revista, tá? Porque senão vai ser mais uma letra morta da lei, tá? E daqui a mais algum tempo nós vamos estar se reunindo de novo para mais um projeto de lei, para mais uma emenda nessa lei que está existindo. Ok? E obrigado a todos. Seguindo nessa fala do Robson, ela fala da Lei 16.024, essa Lei 16.024, ela traz ali uma pequena ideia de que tudo que é da 11.455 caberia à Secretaria de Serviços Públicos, né? Então, mas é isso, está realmente muito solto. Fica aí já mais uma observação para ser verificado. Estou vendo aqui que o Elton, por gentileza. Na verdade, eu quero complementar um assunto que o Marcelo começou e também fechar isso que o Fábio instigou, né? Com relação ao tipo de árvore, eu acho que é fundamental a orientação, até o João também citou sobre isso, porque na verdade existem árvores que elas mais sujam do que embelezam. E algumas árvores, principalmente campinas, elas são um verdadeiro foco de atração de morcegos. Então, assim, é questão de higiene, é questão de saneamento, é questão séria a Secretaria de Parques e Jardins, ou seja lá quem for do Verde, orientar, ou a própria Prefeitura ter um leque de opções de mudas. E até porque eu não sei por que a Prefeitura não tem isso, criar um viveiro e poder dar multas para as pessoas plantarem árvores, eu não vejo nenhum inconveniente nesse fator. E aí ela mesma passa a ser o centro de orientação e de distribuição gratuita de mudas para quem quer plantar uma árvore, já com a orientação técnica correta. Outro assunto é a CPFL. Na verdade, essa situação da CPFL, ela é uma situação assim, se ficar o bicho pega, se correr o bicho come. Logicamente, a CPFL tem uma preocupação enorme de curto-circuito e incêndio. E árvores é um fator enorme dessa desestabilização de segurança. Só que os critérios não existem. Então, eles vão lá, eles cortam os galhos, ou podam e vê, então fica umas árvores enormes com uma vocação enorme de ela rachar o meio e abrir em dois pedaços. Quer dizer, se é para podar, poda para valer, na época certa e no momento certo. Não deixa ela crescer, alterar todo o sistema de segurança da fiação e depois ir lá e fazer essa poda ridícula, que é só limpar onde tem fio, para que com vento e com chuva os galhos não causem curto-circuito. Então, assim, falta critério, o tempo todo falta critério. Eu vivi uma situação muito complicada, estava fazendo uma limpeza de rua, de um terreno ainda rústico, e precisava fazer alguns tanques de contenção justamente para segurar os temporais, as águas de chuva e tal, que as águas dessas ruas não descessem morro abaixo e causassem assoreamento, erosão e tudo mais. E aí, quando você faz os tanques de contenção, você acaba cortando alguns arbustos ou algumas árvores, e aí eu fui multado, justamente porque se eu corto o arbusto para fazer um tanque de contenção, eu estou cortando um arbusto. Se eu não faço tanque de contenção, eu vou ser multado porque causei uma erosão. É uma situação muito parecida com essa que o Fábio colocou, que se ficar o bicho pega, se correr o bicho come. Não, o problema é ter regras. O problema é ter condutas. Então, eu acho assim que a CPFL, ela funciona de uma forma, e agora que é privada, pior ainda,
de socorro, ela só vai aonde está dando problema. Ela não faz nenhum processo preventivo, nenhum processo planejado. Por exemplo, se eu tenho fiação numa linha de árvores, eu tenho que ter um plano de poda permanente e constante. Então, sei lá, quem entende de vegetação, a época da poda for fevereiro, todo fevereiro eu estou lá naquela rua podando. Não é um negócio que vai vir quando as árvores... Aí fica assim, ela só poda o V, né? Deixa o fio ali, fica aquele V, e a árvore cresce, cresce, cresce até cair. Porque ela cai em V também, ela cai um pedaço para cada lado. E aí a gente vê coisas, parecem que não, mas se você pegar os acidentes, que até matam pessoas, quando uma árvore cai no meio de uma chuva em cima do carro, a maioria está exatamente nessa forma de vida. Perfeito. Vamos montar, então, a comissão? Só um parênteses aí, Ronaldo. O Elton, o DPJ, ele fornece gratuitamente no viveiro dele, lá no Parque Xangri-Lá, mudas. Você vai lá, você dá o seu CPF, né? E eles fornecem, eu não sei se são 3 mudas por CPF ou 6 mudas por CPF, mas é fornecido gratuitamente no viveiro do DPJ, tá? Legal. Legal, não sabia disso não. Só uma outra questão. Deveria aproveitar essa situação da CPFL para agregar valor à cidade, fazendo um plano de podas preventivo mesmo, né? Esse seria um projeto de lei mais interessante. A gente poderia fazer aqui, trabalhar em 2 sentidos. A comissão, pensar na legislação, mas pensar também em um ato de compreender um pouquinho como funciona a parte da CPFL e, eventualmente, sugerir isso já, talvez não em nível legal, né, mas em nível administrativo, para que a parte competente faça isso. Mas aí deixaria para a comissão pensar nisso, tá? A gente já tem a Evangelina inscrita. Eu acho que seria interessante termos pelo menos mais 2, né? Vou convidar o Elton para a comissão. Alguém mais? Eu convidei o Elton. Eu agradeço muito, mas infelizmente minha agenda está... Tá, imagina. Está no limite do limite. Infelizmente, esses 2, 3 meses aí eu vou estar muito apurado. Está aberto, gente, para compor essa comissão junto com a Evangelina. E só uma observação também importante, não precisa ser o conselheiro titular, tá bom? Desde que seja conselheiro, pode também participar no processo para fazer os pareceres, trazer ali a sugestão, tá? Então, não havendo mais, eu acho que Evangelina assume essa incumbência. Assumo sim, Ronaldo. Então, tá bom. Então, a Evangelina fica incumbida de trazer trazer, então, para a próxima reunião, né, um parecer a ser votado. E a questão referente, então, sobre a CPFL, a gente pode, no momento de tratar esse parecer, para não sobrecarregar a Evangelina, a gente já trazer sugestões para também poder deliberar, tá bom? Então, quando for falar do parecer sobre o assunto, a gente pode, eventualmente, se for o caso, deliberar alguma ação por parte do CMDU, buscando a questão da CPFL. Eu não sei se é o caso de a gente mexer na lei em si, tá? Mas, eventualmente, aproveitando a temática, já vislumbrar aí alguma ação. Acho que o Robson está pedindo a palavra. Só aproveitando a sua sugestão, talvez seja interessante encaminhar um ofício do CMDU para a Prefeitura, para a CPFL, informando desses problemas que estão acontecendo e pedindo que se tomasse mais cuidado, providências, alguma coisa nesse sentido, que aí a gente sairia do âmbito desse projeto de lei e iria entrar numa coisa mais específica. Não sei se seria... A ideia é excelente
E a gente pode fazer isso paralelamente, né? Sem se prender à lei. Mas a gente pode... Vamos fazer o seguinte, Robson, vamos tomar essa decisão na próxima reunião? Eu concordo plenamente. Aí a gente já traz isso. Viu, Célia, por gentileza, deixa um tópico para a pauta da próxima reunião, porque aí a gente já vem com ideias, não só de oficiar a secretaria responsável, a CPFL, mas eventualmente de alguma medida. Então, já aproveita isso e verifica o que pode ser feito para melhorar, até considerando que a CPFL certamente tem uma estrutura boa e se ela for bem conduzida, ela com certeza, eu acredito que pode ter um resultado bem expressivo, né? Pode ser, Célia? Para a próxima reunião, a gente deixar uma pauta para tratar desse assunto? Pode ser. Então, vamos para segundo projeto de lei. Eu vou fazer a seguinte sugestão. Os assuntos são bons, né? A gente tem, com certeza, aqui arcabouço para tratar bastante sobre eles. Se a gente puder reduzir um pouquinho a fala, só por conta do nosso horário, tá? O próximo PLC, a PLC 99, ela... Esse é o 99, né? O PLC 99, ele vai trazer uma série de normativas para eventos, né? Alvará de autorização de eventos, e traz uma série de anexos. Eu tive a oportunidade de ler. Eu desconheço, né, alguma legislação que trate e consolide esse assunto em Campinas. Eu não sei se existe alguma outra legislação que consolide. Ela se propõe a isso, e aí eu abro a palavra já para quem gostaria de falar a respeito da PLC 99, já com o Robson. Eu gostaria de alertar que existe sim uma lei, a Lei 11.749, que é a Lei de Alvará de uso, tá? Que ela é regida, se não me engano, pelo Decreto 17.733, alguma coisa nesse sentido. Faz tempo que eu tenho tudo de cabeça, meu HD está começando a dar alguns problemas, e ela versa tanto a lei como o decreto, entre outras coisas, sobre o alvará de evento. Tá? Inclusive, tem diversos já formulários, algumas coisas nesse sentido. Eu trabalhei no setor de alvará durante muitos anos. Tá? Eu acho esse projeto de lei complementar 99 uma iniciativa do Executivo muito bem-vinda, tá? Porque ele vem esclarecer diversas coisas que são omissas e algumas coisas nesse sentido. Porém, tem algumas coisas aqui e acolá que, de repente, talvez precise ser abordada, como, por exemplo, só para fazer efeito, que tem aquelas questões, sessões de filmagens, como novelas e filmes, não precisam de autorização. Eu não posso dizer... Eu acho meio temerário, porque se for em ambiente particular é uma coisa, mas já imaginou no meio da rua, alguma coisa nesse sentido? O transtorno que isso pode acontecer? Então, de antemão, eu já me coloco à disposição para formar uma comissão para ajudar neste assunto, dado porque eu tenho já uma expertise nessa questão de alvará, tá? E que eu acho que isso deve ser bem olhada, tá? Porque isso pode gerar alguns problemas para o município em termos de desenvolvimento urbano. Perfeito. A minha sugestão, Robson, dentro da sua fala, né, na análise, é ter um critério talvez mais rígido nas áreas públicas e mais livre, né, nas áreas particulares, né, porque são todos eles... a gente está falando de eventos, né? Então não é alvará de coisas grandes, não são licenças, né? São alvará de autorização. Então, minha sugestão, tá? Para considerar numa análise, quando for analisar a profundidade, né? Quando for esse seu exemplo
de filmagens, né, é evidente. Se for, eu quero filmar o trânsito de Campinas na Francisco Glicério, meio-dia, fazer um filme, né? Imagine o caos que isso geraria. Então, essa reflexão, né, que as áreas públicas têm um nível de autorização mais rígido, e nas áreas privadas um pouco menos rígido, mas evidentemente também, dependendo do tipo de evento, precisa ter também, né? Essa é a minha consideração. Alguém mais gostaria de trazer considerações? Não, vamos montar então uma comissão. Alguém mais gostaria de participar da comissão, junto com o Robson? É uma legislação extremamente importante, viu? Porque ela dita muito muitas áreas ligadas a eventos, muitas áreas aí dependem essa legislação vai impactar bastante, né? Ela pode amarrar ou ela pode facilitar, ela pode ser inteligente ou pode ser difícil. Pois não, Robson? Eu gostaria de fazer uma ressalva quanto à questão mesmo de atividades em áreas particulares, né? Porque não deixa de ser também, através da Lei 1.749 e o decreto, por exemplo, alvará de evento de instalação de circos ou de rodeios, algumas coisas que são, às vezes, em áreas particulares e que demandaria também cuidados, visto que já temos história que pessoas morreram em parques de diversões por causa de falta de cuidados nas suas instalações e tudo mais. Então, é preciso ter uma análise holística como um todo, certo? Não só nos impactos nas áreas públicas, mas também nos transtornos que podem acontecer nas áreas privadas, né? Como, por exemplo, um torneio de equitação em uma fazenda, né? De repente você pode ter um afluxo de trânsito para aquele local que pode demandar um caos. Ou como nós tivemos um tempo atrás, depois passou proibido, a questão de rave, né? Que até obstruiu o trânsito sentido ao aeroporto, e essa festa foi feita em local particular. Então, não, eu concordo. Eu vou fazer só uma observação. Eu concordo plenamente com toda a sua fala. Mas é só para exemplificar o que eu quis dizer, é que um circo numa área pública tem mais rigidez do que um circo numa área privada, nesse sentido. Então, concordo com toda a sua fala. É mais no sentido mesmo de, nas partes privadas, a gente não tem o mesmo nível de rigidez que tem na área pública. É só isso. O Robson, você talvez saiba me informar se essa lei, porque hoje nós já temos uma lei de regulamentação de eventos e de uso de áreas públicas bastante rígida, com questões de bombeiro, de acessibilidade. A pessoa tem que atender todas as normas existentes. A minha dúvida é se essa lei ela vem flexibilizar e facilitar a lei que já existe, ou ela é apenas um complemento da lei que já existe. Elton, numa análise perfunctória que eu fiz nesse projeto de lei complementar, eu creio que ela traz um outro tipo de abordagem, tá? Então, não posso lhe atestar em relação a 11749 e o decreto que a regulamenta, se isso seria melhor ou mais fácil ou mais complexo. O que eu digo é que, em seu corpo do projeto, ela não fala que vai revogar os artigos da 11749 que versa justamente para o alvará de evento. Então, nós teríamos duas legislações, tá, que versariam sobre a mesma coisa, porque dizer que revogam-se as disposições em contrário é uma coisa muito vaga, tá? Porque nós temos, inclusive, uma outra lei de alvará mais antiga do que a 11749 de 2003, que tem diversos dispositivos, inclusive de poluição sonora,
que, de certa forma, ela está vigindo, porque ela não foi revogada como um todo. Inclusive, teve uma época aí que teve vereador que já fez projeto modificando essa lei antiga. Então, é mais uma coxa de retalho que vai ficando na vida. Tá? Como eu vejo, como eu falo, a princípio, eu acho muito interessante ter uma lei específica para alvará de evento para tentar separar um pouco do que seria alvará de uso do que seria de alvará de evento, porque a lei 11.749 é meio confusa nesse sentido. Ela não traz essa terminologia alvará de eventos, tá? Ela fala alvará de uso. Okay? Só que, como eu lhe digo, é preciso tomar cuidado a analisar esse projeto de lei, porque você tem que ver também as outras legislações vigindo que estão no local e que, de certa forma, esse projeto de lei ela tem que ser claro e objetivo. Revoga isso, revoga aquilo outro, revoga o artigo tal, revoga alguma coisa nesse sentido, senão vai criar uma barafunda. Para não abrir, né? Para não abrir margem para uma série de questionamentos jurídicos, inclusive, né? E o que não falta são ações judiciais referente a alvará de uso e de evento. Na verdade, não flexibilizar o risco, né? Mas também não burocratizar demais, né? De repente você vai fechar uma rua para fazer uma quermesse para 30 pessoas, você tem que tirar 500 alvarás. Ela se propõe no texto ser mais simples, né? Simplificar. A gente precisa ver se ela vai simplificar mesmo, né? Isso. Se é um aperfeiçoamento, ótimo. Se é um risco... Veja um pouco que se é uma quermesse, 30 pessoas. Se for num salão paroquial, esse salão tem alvará de uso para funcionar como um salão paroquial para evento? Tá? Vai modificar esse salão? Se for numa praça, tem um impacto. Se for no meio da rua, em frente à igreja, tem outro impacto. Então, é preciso estabelecer critérios, porque só 30 pessoas numa quermesse tem que ser colocado. E se tiver, por exemplo, barracas com venda de comida e tudo mais, e se alguém adoecer, quem é o responsável? Tá? Ou se uma barraca daquela pega fogo, eu posso estar sendo meio drástico, né? Mas só estou fazendo uma ilação. Uma barraca daquela pega fogo e mata alguém. Tá? Tem um botijão de gás que explode lá. Quem será o responsável? Tá? Então, você bem falou, tem que ter critérios, tem que basear, tem que colocar, estabelecer regras. Estabelecer regras não é burocratizar, é parametrizar, para saber o que se deve fazer e quem será o responsável caso não aconteça. Inclusive o próprio agente público que por acaso autorizou aquilo indevidamente, né? Ele tem uma responsabilidade solidária nesse assunto, né? Imagina que vejam uma quermesse com 70 pessoas de repente e não tem um bombeiro para aquilo. Dentro de um salão paroquial, o salão paroquial não tem um bombeiro. E aí, quem é o responsável? Você está entendendo que tem que simplificar? Concordo plenamente, essa lei é muito bem-vinda nesse sentido, e tentando simplificar algumas coisas, né? Mas não podemos perder também o foco das responsabilidades, né? Ninguém quer uma outra Guatiquis aqui em Campinas matando não sei quantas pessoas. Uhum. Bom, no meu entender. E por isso eu queria a colaboração das pessoas para participar nessa comissão, porque é muito importante, é uma coisa muito rica para a gente conversar. Oi, Ronaldo. Oi, Buzete. Uma pequena colaboração, né? No seu verde. Eu tenho um grupo de ex-alunos e, no fim, acabaram, por conta da coisa de atlética, essas coisas, acabaram se especializando
em eventos. E fazem eventos grandes, organizam. E quando eles estavam se formando, você acaba orientando, organizando, eles mostraram as documentações, assim, para a curiosidade, fui ver o que era, né? Então, assim, obrigatoriamente, a partir de um certo número de pessoas, você já passa no bombeiro. Independente de aprovar na prefeitura, você vai ter que conversar no bombeiro. Então, já tem uma burocracia em paralelo que eles trabalham. Basicamente, rota de fuga, que o Robson colocou muito bem, questão de puxão de gás, de material que vão ser inflamável, para cocção, se vai ter cocção, armazenamento, estoque, estacionamento, número de pessoas, número de vagas estimados. Então, assim, só tomar cuidado, porque eu preciso até pesquisar isso, perguntar lá para esse grupo que eu tenho contato com eles, que eles basicamente aprovam na prefeitura, aprovam no bombeiro. Dependendo do evento, aprova na INDEC, dependendo do evento, aprova também INDEC, prefeitura, bombeiro... Polícia Militar. Polícia Militar. Então, os caras fazem 4 processos. Porque os próprios órgãos públicos municipais não se conversam, como nas aprovações dos nossos projetos. É uma celeuma, assim, então cada hora cada um pega uma coisa. É só tomar cuidado para ver se não vai sobrecarregar, isso não é só uma certa invenção de moda aí para... E para coisas menos relevantes, né? Talvez usar aquele modelo do ARI, né? Não, porque é o seguinte... Não, responsabilidade. Precisa olhar, acho que com calma, uma coisa que eu sempre provoco o poder público municipal, a chamar os outros poderes para sentar e conversar. Porque cada um senta num canto e fica chamando legislação para si. E fica criando regra. Uhum. Tá bom, o que o bombeiro está fazendo? Tá bom, o bombeiro já cobra isso, então por que eu vou cobrar? Para criar clientelismo, que nem o Elton colocou bem aí, né? No fim, a gente vive numa cidade que cada vez mais promove o clientelismo, né? Se você não tem um amigo vereador, essas coisas não andam, não acontecem, você não pode a sua árvore e tudo mais. Vamos combinar, né? Perfeito. Então tá bom. Gente... Falta chamar as partes para conversar. Tá bom. INDEC, tá bom, INDEC. Se eu vou protocolar na prefeitura, eu preciso protocolar na INDEC. Sabe, é município. Segurança pública, Estado, sabe? Vamos sentar para conversar. Se a gestão do território é função do município, o município também é responsável por chamar esses entes para conversar. Eu nunca vi ações assim, é raro. Considerações aí da interação, né, entre os diversos órgãos que tratam do assunto. Inclusive, órgãos que não sejam exclusivamente municipais, né? Pode ser. Perfeito. Bom, eu acho que a gente já tem, então, o Robson. Obrigado, Robson, por fazer o parecer. Na próxima reunião, então, a gente apresenta o parecer, né? Se alguém quiser participar junto com o Robson ou com a Evangelina, né, nesses pareceres que a gente trouxe hoje, procurem por eles, né, para agregar, tiver alguma informação extra, eu acho que a oportunidade também fica aberta. Vamos para o 5º ponto da pauta, que é a eleição para representantes